Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Dib, VP de Estratégia de Negócios na Framework Digital e vou conduzir essa edição do Framework Insights. Eu estou aqui com o Dr. Omar Tarra, médico radiologista, diretor de Inovação e Desenvolvimento da Unimed Paraná, CEO e presidente da Unimed Londrina. E com o Rafael Silva, Head de Inovação e Novos Negócios na Unimed Belo Horizonte, líder do Horizontes Hub. Possui 12 anos de experiência na área, liderou a estratégia que colocou a Unimed BH no top 3 das empresas mais inovadoras do Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigado, André, pelo convite. Bom dia. Obrigado, dia, André. Obrigado a Framework pelo convite. É um grande prazer, uma honra poder estar aqui participando com vocês do Insights. E o tema que nós vamos falar hoje é saúde digital, a interoperabilidade como pilar do cuidado médico. O tema de interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas de saúde, hospitais, clínicas, operadoras, laboratórios, atenção primária, de trocar e usar dados de forma segura, padronizada e útil para o cuidado do paciente. O Brasil avançou com a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, e o Conect SUS, mas a cobertura de integração ainda é parcial e desigual entre as regiões e níveis de atenção. A Estratégia de Saúde Digital de 2020 a 2028 define como meta conectar todas as unidades de atenção primária à RNDS. É um processo que ainda está em expansão. E existe aí um grande contraste, do Brasil com os países líderes. Nós temos, por exemplo, a Estônia, Suécia, Nova Zelândia, Singapura, que já operam com índices de interoperabilidade de prontuários eletrônicos acima de 90%. Doutor Omar, ao longo de todos esses anos atuando no sistema Unimed, quais foram as transformações mais marcantes que o senhor observou na forma como os dados clínicos são gerados e compartilhados? Quais são as principais barreiras técnicas, culturais, governança no ecossistema de saúde suplementar hoje? Bem, a questão de gestão de dados assistenciais ela é problemática para a área da saúde desde sempre, porque nós lidamos com dados sensíveis, nós lidamos com dados que são, vamos dizer, direcionados para o paciente. Então, a própria recepção dos dados, o acolhimento dos dados, o acondicionamento dos dados, tudo isso tem que ser muito bem estruturado e seguir regras muito bem definidas, né? Nesses anos todos, os principais problemas que a gente enfrentou, resumindo assim em 3 vertentes, foram, primeiro, a não conformidade dos dados, dados dispersos, dados escritos em fontes diferentes. Por exemplo, você tem dado que vem em PDF, você tem dado que vem num rabisco de um médico, você tem dado que vem numa mensagem de WhatsApp. Então, essa heterogeneidade da forma como os dados chegam já é um primeiro fator dificultador, da recepção e o acolhimento dele. No momento em que ele chega ao sistema, aí surge uma outra dificuldade, que é como você normalizar esses dados, como você integrá-los e transformá-los numa linguagem só. Aí nós temos, obviamente, processos que têm que estar muito bem alinhados, no sentido de receber esses dados, receber essas informações, e aí nós entramos numa outra fase. Nós temos uma fase de transformá-los numa coisa só, depois acondicioná-los, guardá-los em algum lugar, deixar dentro dos nossos bancos de dados. Então, nós temos bancos de dados tradicionais, seja Data Lake, seja Data Warehouse, Oracle, vários tipos de bancos de dados, e também nos preocuparmos quando a gente der a devolutiva daqueles dados para o paciente, para o hospital. Então, são 3 aspectos assim que a gente sempre teve dificuldade. Hoje, com o apoio da tecnologia, essa situação vem melhorando. Primeiro porque, como você mencionou, a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, nós já estabelecemos, pelo menos no setor saúde, um padrão de interoperabilidade de dados. Esse padrão hoje é baseado no HL7, que é o Health Level 7, que é um modelo de linguagem de transmissão de dados, e no FHIR, que são 2 vertentes assim, importantes e que, vamos dizer, houve uma aceitação geral, tanto no setor público como no setor privado. Então, nós chegamos já a um denominador comum, que é o modelo de transmissão de dados, a linguagem pela qual esses dados serão transmitidos.
Aí resta ainda, dentro de cada operadora, dentro de cada hospital, dentro de cada setor de saúde, fazer o seu dever de casa, que seria estruturar modelos de governança de dados para recepcioná-los, transformá-los, né, fazer a transformação deles num conjunto legível de dados, né, e depois poder, através da inteligência artificial, transformá-los em informações, transformá-los, vamos dizer, acrescentar valor a esses dados que entraram na estrutura. Eu acredito que a tecnologia tem contribuído bastante para isso, mas ainda existe muita coisa a ser feita, né? A integração do setor público com o setor privado é uma questão fundamental. E nós temos observado esforços dos dois lados. Então, o sistema Unimed, ao qual a gente é ligado, está procurando desenvolver bastante, principalmente o RES, que é o Registro Eletrônico em Saúde, dentro desses padrões, e a Rede Nacional de Saúde, que hoje é da Secretaria Nacional de Saúde Digital, que é coordenado pela doutora Ana Estela Haddad, também tem procurado desenvolver dentro dos mesmos padrões, né? Isso mediado pela própria Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Eu acredito que nós estamos chegando num momento muito próximo de integração desses dados e aí isso vai facilitar muito a vida do beneficiário. Sim. Fael, com sua experiência liderando projetos como a estruturação da telemedicina, né, nos últimos anos na Unimed BH, um novo aplicativo, como é que a falta de interoperabilidade nos bastidores impacta a ponta, ou seja, a experiência do cliente? E o que dificulta a criação de novos negócios e parcerias com startups nesse cenário de dados tão fragmentados? Acho que o Dr. Omar colocou vários pontos que mostram que hoje a gente tem tecnologia, infraestrutura, recursos e pessoas, né, trabalhando em prol da inovação na saúde. Mas enquanto a gente não vencer boa parte dos desafios que o Dr. Omar colocou, cada hospital, clínica, consultório vira uma ilha digital. Ela está digitalizada porque ela usa recursos, né, de tecnologia digital, inteligência artificial, mas ela é uma ilha digital porque não se conecta com o ecossistema. E o que a gente percebe a gente falava isso nos bastidores aqui, de uma questão de governança e de proatividade em prol dessa conexão. Isso é muito importante, porque isso é a base para a interoperabilidade funcionar. A gente observa que são 3 dimensões desse problema. O primeiro está ligado muito a uma questão de política e uma questão de nacional. O Dr. Omar explorou isso bastante, né? Então, as infraestruturas, né, digitais de saúde dos países, eles precisam caminhar para isso, como você citou o case da Estônia, por exemplo, que é uma referência. Então, investir em uma infraestrutura de dados que permita o compartilhamento, seguindo os protocolos e os padrões mais atuais, como o FHIR, por exemplo, é muito importante, e isso é a nível de país, né? O segundo é a nível de instituições. E aí a gente tem bons exemplos no sistema Unimed para isso, no SUS acontecendo, no Conect SUS, por exemplo, é o que mais deu visibilidade para a importância disso na época da pandemia, com as vacinas, com a questão de você poder acessar seu cartão de vacina, é um exemplo clássico. E a gente tem no nível de cultura também, no nível de adesão do usuário. Então, quando a gente olha as possibilidades que a inteligência artificial passam a nos oferecer com os avanços que a gente tem na IA generativa, por exemplo, a gente acabou de lançar um case super importante no mercado, né, disruptivo a nível Brasil aqui em BH, que foi o OnDI. O OnDI é uma IA generativa plugada no app do cliente, do beneficiário da Unimed BH, e que ele conversa com uma inteligência artificial para indicar para ele o melhor tipo de atendimento que ele precisa, de acordo com o que ele está relatando ali, com a experiência dele, entre 3 opções. Ou é a telemedicina, ou o pronto atendimento físico, né, o PA físico, ou o consultório médico, dependendo se é uma consulta eletiva. Mas eu só consigo fazer isso porque a gente tem uma base de dados, né? A gente só consegue fazer isso porque a gente tem uma base de dados muito integrada na Unimed BH, que deu passos importantes nos últimos anos, né? Até de maneira pioneira com a criação do seu Data Lake, que a gente conseguiu guardar todos os dados
de consulta, de prontuário, da própria telemedicina, que digitalizou boa parte, porque como o Dr. Omar colocou, quando a gente está falando do presencial, as fontes elas são muito diversas, e na telemedicina a gente conseguiu uma padronização, e a partir do conhecimento que a gente conseguiu, extraindo da experiência da telemedicina, a gente conseguiu treinar um modelo para a gente chegar nessa assertividade. Então, isso já mostra o quanto que ter um ecossistema de dados integrados permite a gente levar um resultado, uma solução para o paciente, que hoje tem um conforto ali de não necessariamente testar e ir para um pronto atendimento, sendo que, por exemplo, ele poderia resolver o que ele está sentindo ali pela telemedicina, ou vice-versa. Então, isso só foi possível em 2025, que foi no ano passado, porque a gente começou uma jornada de transformação, de preocupação com dados na Unimed BH, desde 2018, 2017, ali, que surge esse desafio da gente ter um data lake, né? Então, respondendo sua pergunta, André, eu vejo que tem um desafio de governança, tem um desafio também de investimento importante, que ele tem que acontecer agora para a gente poder continuar colhendo os frutos aí nos próximos anos. É como se você estivesse mapeando a jornada, né? Exato. E aí aprendendo com o paciente. Uma coisa que, para mim, eu tenho um pouquinho de dificuldade de entendimento existe uma questão legal forte em cima dessa interoperabilidade, porque você tem o SUS, mas nem todo mundo consome do SUS, né? E tem a operadora de saúde, mas as pessoas na operadora de saúde, dentro do universo ali, ela pode, por exemplo, acessar um médico particular, né? Como é que, do ponto de vista de legislação, como é que está isso hoje? Então, é importante, assim, você está falando bastante sobre interoperabilidade, então é bom a gente entender o que é interoperabilidade, né? Assim, para deixar bem claro. Começar do início. O pessoal que está assistindo a gente aí, né? A interoperabilidade, ela ocorre em vários níveis. Então, primeiro nós temos a interoperabilidade de sistemas, que é essa que você falou aí. Ou seja, de um sistema conseguir trafegar dados de um para o outro, e nesse outro ele tem a mesma interpretação do que o anterior, né? Então, essa é a chamada interoperabilidade semântica. Ou seja, aqueles dados que estão nesse sistema A, quando eles chegam no sistema B, eles têm a mesma interpretação. Isso é uma questão eminentemente técnica. Não existe questão de legislação aí. Então, o que eu transmito aqui tem que chegar aqui. Você que trabalha nessa área de TI sabe a dificuldade que é fazer interoperabilidade vamos dizer, digital dos sistemas, ou seja, um sistema conversar com o outro. Eu tenho aqui um sistema de gestão, eu estou implantando um CRM, estou implantando um outro, vamos dizer, um sistema, um app. Como que eu faço para integrar o CRM com o ERP? ERP é o sistema de gestão, o CRM é o sistema de atendimento ao cliente, né? E isso também é uma interoperabilidade. Nesse caso, já é interoperabilidade técnica. E existe uma outra interoperabilidade que o pessoal tem falado menos atualmente, que é a interoperabilidade de processos. Então, o que é interoperabilidade de processos? É basicamente o que a gente faz na Unimed. Então, o fato de vir um paciente, vamos dizer, de Londrina, ele está viajando, está em Belo Horizonte. Aí ele chega aqui em Belo Horizonte, ele precisa fazer uma consulta. Então, ele vai num pronto atendimento, mostra a sua carteirinha da Unimed, lá de Londrina, aquela mostra digital, né? Hoje a carteirinha digital, mostra a carteirinha, ali é feito aquele atendimento. Então, veja bem, tudo que existe por trás daquele processo para que aquele paciente lá de Londrina possa ser atendido aqui em Belo Horizonte e vice-versa, né? Paciente de São Paulo ser atendido no Rio, paciente de Curitiba ser atendido em Porto Alegre ou em Fortaleza, né? Então, essa interoperabilidade é o que a gente chama de intercâmbio, né? Assim, o intercâmbio ele é tão óbvio hoje, a Unimed tem um intercâmbio tão forte, tão bem estruturado, que a gente não dá valor. Mas pensa bem, se você for, por exemplo, vamos dizer, um paciente do SUS, você não tem esse intercâmbio. Sim. Você não tem esse intercâmbio, porque em cada localidade você pode ser atendido ou não. Dentro do sistema Unimed você tem.
Então é isso que o SUS digital está tentando fazer. Está tentando fazer com que você tenha uma identidade dentro do sistema público, em que em qualquer local que você for, você possa ter aquele atendimento, inclusive de forma digital. Às vezes você não é atendido por uma estrutura física. Hoje você é atendido dentro de um PA digital, hoje você faz uma teleconsulta. Por exemplo, a área de psicologia, hoje os teleatendimentos, né, a maioria são feitos à distância. Né? Nós temos... Então essas 3 interoperabilidades, todas elas requerem algumas normativas legais. Elas requerem financiamento, precisa de dinheiro, recurso para investir. Né? Não é barato você investir em interoperabilidade, porque requer sistemas muito bem redigidos, sistemas muito bem estruturados e também os chamados elementos de interoperação. Quais são os elementos de interoperação? Como que eu faço a interoperabilidade de um sistema com o outro? Tem várias formas. Eu posso construir, por exemplo, uma API que faz uma ligação de um sistema com o outro. Hoje, nós temos usado bastante os chamados agentes de IA, são chamados agentes de inteligência artificial. Os agentes de IA, eles promovem um modelo de automação um pouco mais específica, que ele consegue interligar um sistema com o outro. Também pode ser feito dessa forma. Existe uma espécie de uma tunelização. Você pode pegar, por exemplo, pegar os dados, sair de um lado, passar por um sistema, vou dar um exemplo aqui do MySQL, que é um modelo de transmissão de dados de um banco de dados para outro. Aí dentro desse MySQL, aqueles dados que vieram, um veio em TIFF, em GIF, em .NET, né? E chegou aqui e saem todos da mesma forma em XML. Vamos dizer que é uma outra linguagem digital. Então, através esses sistemas de interoperabilidade também. Então, essa parte de recurso e infraestrutura. E existe a questão legal. Veja bem, o grande problema é que eu tenho aqui numa ponta alguém que está transmitindo os dados e que está guardando esses dados. E eu tenho aqui na outra ponta alguém que está recebendo os dados e que vai trabalhar com eles. Então, o requisito legal desse local que está recebendo tem que ser o mesmo do que está enviando. Então, vamos supor, eu tenho uma estrutura lá em Londrina de acondicionamento dos dados. Eu tenho meus bancos de dados, eu tenho nuvem, eu tenho Oracle, eu tenho várias coisas. Aqui em Belo Horizonte tem outra estrutura. Será que essas estruturas elas são assemelhadas no sentido de receber, acondicionar e guardar esses dados? Então, esse é um requisito legal, né, de que a gente tem a responsabilidade chamada LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela determina que as operadoras façam essa transmissão de dados todas dentro dos mesmos modelos e com as mesmas características e qualidade de preservar a identidade do usuário. A gente gosta de sempre lembrar que o dado é do paciente, mas a partir do momento que tem um acordo, um contrato, uma troca, a gente faz um pacto com aquele paciente que o dado dele está bem armazenado e bem gerenciado. Então, a lei ela protege dessa forma para que a gente, como o Dr. Omar comentou, exista uma homogeneidade, uma segurança para o paciente que o dado dele, que pertence a ele, está bem guardada a partir do momento que ele libera a gente acessar esses dados. É dele, mas quem está de acesso a esse dado tem que ter a responsabilidade legal, né? Esse é um aspecto fundamental. Ou seja, que tem que deixar claro para todo mundo, né? Isso que o Rafael falou é um aspecto muito importante. Quem é dono do dado é o paciente. Porém, o paciente vai ter várias interações com o sistema. Ele vai ter uma consulta, ele vai salvar aquele dado às vezes num app, né? Exato. Você tem um app dentro do teu celular, o MyHealth lá, você salva os resultados dos seus exames, né? Então, no momento que você está salvando, você está autorizando a guarda daqueles dados. Porque todo mundo clica naquele concorda com os termos. Concorda com os termos previamente assinados. E além disso, por exemplo, nós estamos hoje vivendo outro momento, que acho que é importante destacar, André, que é a utilização de várias tecnologias no próprio processamento da jornada do paciente. Então, aquilo que você estava comentando, né? A partir de que momento que o indivíduo resolve ser paciente? Né? Quando que o sujeito resolve que está doente? Né? Você tem uma jornada do beneficiário, que é aquele cliente lá da operadora, cliente do hospital, cliente, né, do sistema. Ele está ali quietinho, está tudo bem, ele está pagando o plano de saúde dele, mas num determinado momento ele
decide que ele ficou doente. Uhum. Ele está com dor de cabeça, ele está com febre, ele está com vômito, teve diarreia, então ele está doente. Aí qual a primeira atitude que ele vai tomar? A primeira atitude, ele vai procurar alguém para ajudá-lo. Na hora que ele procura alguém, pronto, já entrou a tecnologia. Porque ele está lá no WhatsApp digitando e pedindo para alguém para ver onde que ele pode ser atendido, quem ele vai procurar, o que ele vai fazer. A partir desse momento, tudo que ele transmitir começa a entrar no sistema de saúde. Porque ele começa a falar o que ele tem. Né? Aí quando ele vai no atendimento, quando ele entra numa recepção de um pronto atendimento, outra coleta de dados. Aí essa coleta de dados deles não é só a parte clínica do que ele está sentindo, mas também se ele tem direito àquele convênio, se ele pode ter aquele atendimento, quem vai atendê-lo, qual médico, enfermeira ou profissional de saúde que vai ajudar a resolver o problema. Aí na hora que ele vai para a consulta, outra questão, ou seja, o médico vai anotar dados da consulta, da anamnese. Às vezes ele vai usar uma inteligência artificial para capturar os dados daquela consulta. O paciente tem que autorizar. Você entendeu? Então, assim, hoje nós temos uma forma de usar a tecnologia e apoiar cada momento da jornada do paciente. Agora, sempre mantendo essas premissas, né, de que o dado é do paciente e que nós temos estrutura para guardá-los de uma forma adequada. Isso que o Dr. Omar colocou é muito importante. Tem mais um ingrediente aí nos desafios de interoperabilidade da atualidade dos próximos anos, que a gente vai cada vez mais necessitar investir na educação do cliente sobre isso, sobre um letramento do próprio cliente, do próprio paciente, porque na saúde é diferente de outros mercados em que o cliente ele vê uma vantagem muito grande, né, da troca de informação, e ele sabe, está mais claro para ele que essa troca gera um benefício para ele. Aí eu vou usar um exemplo muito bobo aqui. Ninguém tem muita cautela em compartilhar, por exemplo, o e-mail e a senha do Netflix, porque eu quero resolver um problema e está tudo bem. Isso na saúde não vai acontecer. O cliente ele tem muito mais cautela em, por exemplo, compartilhar alguma senha e dados para acessar dados dele, né? Então, a gente vai ter que educar muito o cliente. Vou usar um exemplo que aconteceu recente. A gente tem falado muito da importância do cliente, né? Tem trabalhado de alguma forma o marketing para o cliente liberar os seus dados para os médicos, né, cooperados da Unimed BH poderem fazer um melhor cuidado para esse cliente. E a gente anunciou de uma forma dando visibilidade que agora a Unimed ela tem intercâmbio de dados com redes de laboratório, facilitando a vida do paciente, deixando isso tudo dentro do aplicativo, né? A depender da rede de laboratórios que ele visita, já são alguns parceiros. Mas uma cliente, eu tenho um print disso, ela foi lá no Instagram da Unimed BH e ela comentou: eu não quero que meus dados sejam compartilhados. Então, assim, ela não entendeu aquela mensagem como uma importância para a saúde dela. Obviamente, ela deu um alerta ali, tipo, vocês precisam trabalhar mais para eu ver um benefício disso, porque à primeira vista, ela não gostou, né? Ela se posicionou. Então, a gente vai ter que ter um trabalho muito maior de educação desse cliente, porque ele é uma figura muito importante. E da mesma forma que a gente já está trabalhando também com o profissional de saúde. Né? Dentro da Unimed BH, a gente criou um movimento que chama Consultório 2030. Eu chamo de movimento porque ele é muito mais do que um portfólio de soluções para modernizar o consultório. Porque ele também tem trabalhado muito o mindset, né? A mentalidade do médico para esse novo momento. Porque o médico passa a ser um protagonista também de um momento muito importante, que é de educação. Eu particularmente, eu acredito muito na figura do médico apoiando esse paciente a entender esse momento que a gente está vivendo da inovação. Acho que assim, a gente pode continuar fazendo muita coisa de marketing e tudo, mas o médico ele ainda é o pilar de confiança do profissional. Hoje eu uso o exemplo da minha mãe. Minha mãe visita mais os médicos do que eu e eu a acompanho. Tudo que o médico fala com ela acredita. Então, o médico bem, com a mentalidade ancorada nesse futuro que a gente está construindo, ele vai conseguir mudar esse jogo. O Dr. Omar usou o exemplo do uso da inteligência artificial para consulta. Né? Então, agora, dentro do consultório, a gente tem um novo recurso, que é eu poder ligar
uma inteligência artificial, gravar aquela consulta, vai super agilizar, vai gerar mais dados daquela consulta para o médico, mas a gente, no MedPH, a gente fez esse movimento com uma preocupação muito grande. Vamos trazer esse médico para esse processo? Vamos testar com ele? Fizemos várias sessões, montamos um lab, né, um laboratório em formato de consultório real, fizemos várias simulações e ali o médico ele foi trazendo algumas questões. Por exemplo, eu não posso deixar que essa IA registre questões pessoais que o paciente traz para mim na consulta, porque ele não traz só questões clínicas, ele entra em questões da vida pessoal. Então a IA ela teve que ser adaptada para ela expurgar e não captar nada que seja pessoal, né? Mas hoje já existem. Exato. Hoje as IAs elas atingiram um nível de sofisticação Exato. em que elas abstraem uma consulta, por exemplo. Vou dar um exemplo, até vou citar uma que até está aqui sendo usada aqui em Belo Horizonte, a VOA, né, que está com o pessoal da Faculdade Unimed, do Sistema Unimed, né? Então, se você está fazendo uma consulta e você autorizou que aquela consulta seja registrada por inteligência artificial, ela já abstrai todas aquelas partes pessoais da conversa. Exato. E deixa registrado só os dados clínicos. Exato. Aquilo que interessa na parte clínica, né? Então, elas evoluíram bastante nesse a gente usa lá a Scriba. E aí, por exemplo, a gente simulou. O médico começa a consulta perguntando sobre o jogo do dia anterior, porque sabe que o paciente tosse por um, tosse por outro. Ela não capta isso. Então, ela capta só a parte que é clínica. Então, esses cuidados e como que a gente induz também o médico a ser esse educador do cliente vai ser muito importante, porque ele está ali na ponta do cliente e o cliente consegue, de fato, entender melhor esse momento e a importância dele nos apoiar nessa jornada de dados. Você falou aí do ponto de vista de educação mesmo, né? Porque, por exemplo, quando a gente acessa um e-commerce, por exemplo, o Mercado Livre, faz compras, o nosso perfil de compra está sendo mapeado ali para quê? Para a gente receber as melhores opções. Exato. Né? E por que não na saúde a gente permitir para a gente receber o melhor cuidado, né? Exato. Doutor Omar, obrigado porque você deu uma contextualizada no tema, né? Uma nivelada no conhecimento do que seria. Eu acho que para ilustrar melhor, né, para as pessoas poderem entender de fato do que se trata, você consegue trazer um exemplo do que muda a interoperabilidade de dados na saúde, né? O que muda para a rotina do médico assistente e para a rotina do paciente? Um exemplo prático, assim? Sim. Na verdade, uma interoperabilidade bem feita, ela muda tudo. Então, veja bem, se você, por exemplo, está fazendo uma viagem, sua esposa está grávida, ela está gestante, vamos dizer que ela está aí numa faixa de 17 a 20 semanas de gestação, e de repente você está se deslocando de uma cidade para outra e ela começa a ter cólicas, dores, começa às vezes, né, ter alguma alteração, algum sintoma diferente. Doutor Omar foi cirúrgico nesse exemplo aí. Eu estou falando que isso a gente vive no dia a dia. Mas ele passou por isso. A gente aplica no dia a dia, né? Quem tem gemelar, então, é mais ainda, porque gemelar, né, as dificuldades são dobradas. Sempre de risco, né? Então, vamos supor, se você está se deslocando e de repente você entra numa cidade e aí você vai num pronto atendimento daquela cidade. Vamos dizer que você seja um usuário Unimed. Aí, essa cidade tem um prontuário eletrônico, tem um sistema que se conecta com outro da sua cidade original. Não existe isso, tá? Mas vamos supor que tenha. O conceito, né? Que o conceito. Tá querendo trazer. Aí, na hora que o médico for atender a sua paciente, digitalizar, pegar os dados digitais da sua paciente, ou às vezes até do próprio app que está no celular dela, né? Que o Rafael tinha mencionado, ele consegue verificar muita coisa lá. Ele vê os exames anteriores, se ela fez ultrassom recentemente, se ela colheu o exame de urina, se ela teve algum hemograma recente, se como é que está a dosagem de ferro dela. Então, ele tem acesso a dados através dessa interoperabilidade que vai avançar muito no atendimento.
vai facilitar muito o atendimento. Mais do que isso. E ainda pode ser apoiado por algum tipo de IA também, né? Sim, na análise mas rápida. veja bem, nem cheguei ainda nessa parte. Nem chegou, né? Mas, por exemplo, às vezes no próprio prontuário dela, que está na interoperabilidade, tem os dados que o colega, que é obstetra lá na cidade original, colocou a respeito dela. Olha, é uma gestação de alto risco, é uma gestante que está com... Ela tem 38, 39, 40 anos, né? Ela já teve ela teve já um aborto anterior. Então, olha quanta informação que o médico que está atendendo naquele momento colheu já daquilo que estava registrado no prontuário dela, né? E isso, infelizmente, ainda não é uma realidade. Isso pode existir, por exemplo, dentro de sistemas fechados. Por exemplo, vou pegar em Londrina, nós temos lá um pronto atendimento, temos um hospital, temos um pronto atendimento pediátrico, temos uma unidade de multiespecialidade. Dentro desse sistema, todos esses dados trafegam. Mas eu não consigo ainda interoperar esses dados com o sistema de BH. BH é a mesma coisa. BH tem aqui dentro, vamos dizer, Belo Horizonte tem uma das redes próprias, de recursos próprios mais portentosos do sistema Unimed, né? Ele tem 4 hospitais, tem muitos pronto-atendimentos, tem unidade de atendimento materno-infantil, tem tudo aqui. E dentro do sistema, esses dados estão trafegando. Eles conseguem, dentro do sistema aqui de Belo Horizonte, pegar o dado de uma unidade para outra. Mas ainda eu não consigo lá em Curitiba pegar o dado de... E esse seria o mundo ideal. Esse é o mundo que a gente quer. Porque aí a gente queria, inclusive, interoperar tanto os dados que estão no setor privado com o setor público. Porque pode ser que ela seja atendida numa UPA. Às vezes ela não consegue ir numa unidade. Ou por um médico particular, por exemplo. Ou por um médico particular, né? Mas você entendeu? Quer dizer, se você chegar numa UBS, uma unidade básica de saúde, ali tem um computador que às vezes o município forneceu. Ali tem um sistema e ele conseguir interoperar com o setor privado, isso é o melhor dos mundos. Agora, estão sendo tomadas algumas iniciativas nesse sentido, porque isso aí não depende só de tecnologia. Isso depende muito também de gestão, ou seja, de vontade política dos principais players, que são líderes do sistema, de caminharem nessa direção. Eu participei de uma reunião recentemente em São Paulo com o pessoal lá do INRAD, eles têm um cluster lá que é o Inova HC. E hoje o Inova HC, junto com o INRAD, eles estão construindo um modelo, junto com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que vai integrar todos os principais hospitais que são público-privados de São Paulo. Então, estou dando um exemplo de São Paulo, tem muita gente de São Paulo assistindo aqui o nosso podcast, né? Então, você tem o Sírio-Libanês, você tem a Beneficência Portuguesa, você tem a Santa Casa, né? Você tem o Heliópolis. Então, esses hospitais que são enormes, cada um deles é um grande ecossistema de saúde, eles até hoje não se conversam. Então a ideia qual que é? É que a partir do início do próximo ano, todos eles já estejam integrados e trocando todos os dados. Então é uma iniciativa pioneira, que se funcionar em São Paulo, nós vamos poder reproduzir em todo o país. E o Inova HC é uma referência, né? Sim. Eu lembro dos cases de telemedicina, por exemplo, levando telemedicina para a Amazônia. Então, assim, são sempre desafios grandes e que servem de muito exemplo. E aí, André, do benefício também, hoje um dos desafios que a gente está quase colocando no ar, eu falo em quase porque já está em piloto, é facilitar para o médico também aquela consulta. Então, o André é o próximo paciente do doutor Omar na agenda de hoje. Antes de chamar o André para entrar, o doutor Omar ter ali na tela dele um resumo daquilo. E aí esse resumo a gente só consegue gerar, e aí a gente tem na Unimed BH uma categoria de ouro, bronze e prata, das informações que estão naquele resumo ali, baseado numa confiança de que esses dados vieram de fontes e estão sendo acessadas. Então a gente criou essa categorização e classificação, porque para facilitar para o médico e para que ele tenha a opção ali. Então a gente colocou um copiloto, que a gente está chamando, e aí ele já tem ali. E aí ele consegue até acessar dados, dependendo, né, de como que foi a jornada de liberação daquele dado e tudo, até dados do exame, dos últimos exames daquele paciente, se ele liberou. Então, isso só está sido possível porque tem um programa, e aí a doutora Mar falou sobre gestão, tem um programa que começou lá atrás, que é do cuidado integrado,
Acho que a Framework apoiou muito a jornada de criação ali com seus profissionais de um sistema lá atrás que permitisse essa troca de dados. Então, a gente está pegando agora, né, enquanto inovação, essa infraestrutura de dados para colocar ali na ponta para o médico, para facilitar. Muito nessa lógica como a gente tem experiência ali com o ChatGPT, com as IAs generativas, que você pergunta e responde, vem uma resposta bem didática, bem rápida ali para a gente agilizar e apoiar o médico nesse momento. Porque o médico, o que ele conta para a gente, quando a gente interage, ele quer consultar, ele quer clinicar, ele não quer ficar acessando informações, dados. Então, é onde a gente também ganha o médico como aliado, porque ele vê que aquilo ali facilita e deixa ele livre para dar atenção à saúde do paciente, que é o que ele quer fazer. Meu André, mas eu esqueci de falar, acho que é importante, esse benefício que eu falei da interoperabilidade, eu diria que seria uma vantagem clínica, né? Uma vantagem para que o médico possa agilizar o diagnóstico. Mas existem muitas outras vantagens. Por exemplo, a vantagem econômica. Então, por exemplo, se eu tenho um resultado de um exame recente, de urina 1, ou de hemograma, ou de imagem, eu não preciso repetir. Então, eu reduzo muito a redundância, né, e a repetição de exames. Com isso, eu reduzo o custo daquele atendimento. Esse é outro aspecto. O outro aspecto é que quando eu vou atender um paciente, por exemplo, isso nós já fazemos na prática. Eu sou médico ultrassonografista. Eu vou fazer um ultrassom lá no hospital da Unimed. A hora que eu chego lá, eu abro o meu prontuário para ver o paciente, que eu vou fazer o exame, já tem todos os dados clínicos dele ali. Então, eu vou fazer o ultrassom dele baseado já na própria percepção que o colega teve ali na recepção do hospital. A hora que eu vou conversar com a paciente, bom dia, tudo bem, Andréia? Como é que vai? Olha, vou fazer um exame seu aqui, estou vendo que o médico conversou com você, estou vendo que você pareceu uma lesão aqui no seu pescoço, tem um pequeno nódulo, faz tempo que você está com esse... Então eu já sei, isso também é um outro benefício, porque o paciente tem uma percepção de qualidade do atendimento. Ele fala, puxa vida, esse médico está vindo aqui me atender, mas ele já conhece meu caso. Poxa, a primeira vez que eu estou aqui com ele... E ele já sabe quem me atendeu, sabe quais são meus exames anteriores, né? Então, benefícios clínicos, benefícios econômicos e benefícios de qualidade de atendimento do paciente, né? Hoje, a grande preocupação nossa, né, de todo mundo que trabalha no setor de saúde, qual é? É colocar o paciente no centro da jornada. Ou seja, acabou aquela história que a gente valorizava o hospital, olha, eu tenho um hospital grande, a gente valorizava uma clínica sofisticada, eu tenho ressonância magnética, eu tenho PET-CT, isso não vale nada. O que vale é o paciente no centro do atendimento, sendo valorizado e tendo seus problemas resolvidos. E a tecnologia está aí para apoiar isso. Como é que a gente está hoje assim? Porque para mim não resta dúvida que há de ter um investimento muito grande para fazer isso acontecer. O senhor deu um exemplo aí do mundo perfeito, né? Seria muito bom que isso acontecesse. Como a gente está disso e como é que está na Unimed Belo Horizonte e na Paraná do ponto de vista de... porque existe uma concorrência entre o investimento para fazer isso funcionar e existe a operação que está ali o tempo inteiro, né? Vocês estão conseguindo priorizar esses investimentos? Sim, na verdade isso é uma definição, vamos dizer, até de gestão, né? É importante deixar claro que essas priorizações, elas dependem de uma definição política. Ou seja, eu quero priorizar a inovação, eu quero priorizar a TI, então isso é uma definição das lideranças. Pelo menos na Unimed Paraná, isso é um mantra. Né? Quer dizer, para nós a questão do investimento em tecnologia é um aspecto fundamental. Né? Eu estava comentando antes da nossa conversa aqui, né? No bate-papo aqui, né? Nos bastidores, que há cerca de uns 2 anos atrás nós fomos avaliados por uma empresa, a Gartner. A Gartner fez uma avaliação de todo o sistema nosso de TI, né? De todo o investimento que a gente faz, e ela chegou à conclusão de que nós praticamente somos uma empresa de TI, pelo volume de investimento que é feito nessa área. Então, isso é uma definição política. E posso te dizer até, com uma certa tranquilidade, que dentro do sistema Unimed, depois o Rafael vai comentar isso sobre Belo Horizonte, né? Mas isso se tornou uma realidade. Sim. Né? Dentro do sistema Unimed não tem ninguém que não esteja priorizando investimento em tecnologia.
Existe uma questão peculiar ao sistema Unimed, que é importante a gente falar aqui. O sistema Unimed é uma cooperativa de médicos. Nós somos médicos que nos reunimos para criar uma cooperativa, e essa cooperativa ela é feita para prestar serviços, né, aos nossos usuários, nossos beneficiários, e ao mesmo tempo esses usuários usam os nossos serviços. Então, um dos objetivos da cooperativa é prestar bons serviços aos beneficiários, e o outro é que o médico tenha uma fonte de renda, um ganho a partir daquilo ali. É para isso que foi criada a cooperativa. De trabalho médico. Se dedicar exclusivamente, talvez. Então nós não podemos perder esse foco. Sim. Ou seja, qual é o foco? Nós somos uma cooperativa de trabalho médico. Então a gente usa muita tecnologia o quê? Para fazer a gestão. Porque os recursos são finitos. Então aquilo que o paciente, aquilo que o beneficiário está pagando no plano de saúde tem que ser suficiente para eu prover, né, determinadas necessidades que ele vai, em algum momento, ele vai colocar. Né? E também tem que ser suficiente para eu prover o médico que está atendendo. E também tem que ser suficiente para eu prover as estruturas que eu criei. Eu criei hospitais, eu criei clínicas médicas, eu criei multiespecialidade, eu criei pronto atendimento. Tudo isso tem custo, né? Vocês sabem que custa caro. Então, essa gestão toda, ela fica muito melhorada quando você aplica determinados recursos. Só mais um dado, antes de concluir. É comprovado, nos Estados Unidos já está comprovado que 40% dos recursos que são investidos em saúde são desperdiçados. Então, isso é um volume muito grande de dinheiro. Né? Então, se você pensar que esses 40% podiam estar vindo para o sistema e ser utilizado em atender melhor os usuários, melhorar os equipamentos, né? Então, esse é o nosso foco hoje. É fazer uma gestão que equilibre um bom atendimento, uma boa remuneração do médico e uma sustentabilidade da cooperativa. André, por mais que o desafio é grande, a gente não está tão longe, não. A gente está muito mais próximo, como a gente nunca esteve. Aí estão falando, né, dos avanços tecnológicos, de conseguir isso. Como o Dr. Omar comentou, o sistema Unimed, ele entendeu isso muito rápido, até por essa missão, né, de gerar eficiência a partir do trabalho médico, de que inovação, tecnologia não era um ingrediente adicional, era um ingrediente muito importante do modelo de negócio. A Unimed BH tem sido pioneira aí ao longo de toda a sua trajetória. A gente gosta de dizer, por exemplo, que o Centro de Inovação da Unimed foi criado em 2014. Mas ele é um capítulo da trajetória de inovação da Unimed, da Unimed BH, porque ela sempre foi inovadora desde o início, assim, né? O próprio sistema cooperativista, né, das Unimed já é um modelo inovador por si. Então, quando a gente olha alguns avanços que a gente teve nessa questão de tecnologia e dados, por exemplo, a gente já vai completar quase 20 anos que a gente tirou a guia verde, né, do consultório. Né? Vocês participaram muito disso, né? Que é o cliente não sair com papel de solicitação, né, de pedido ali de procedimento do consultório do médico. Né? Isso já é uma geração de eficiência e de valor para o paciente e para a operadora. Né, que passa a ter uma gestão melhor ali de tudo que está acontecendo. Então, a gente está próximo disso, fora que a gente está avançando, a gente comentou aqui muito da atualidade, mas quando a gente olha o futuro da medicina, ele passa por isso. Né? Ele passa pela interoperabilidade, porque qual que é o futuro da medicina? Uma saúde um cuidado cada vez mais personalizado. A gente fala muito da medicina preventiva, da medicina personalizada. Isso só vai ser possível com acurácia a partir da interoperabilidade de dados. Então, é o fundamento disso. E a gente já entendeu que se eu consigo prever, né, usar os dados a favor da carteira de pacientes que a gente tem para apoiar na prevenção de doenças, em alertas, notificações, a gente tem todo um ecossistema de saúde em prol daquela carteira de pacientes, né, que muitas vezes pode não estar tendo o cuidado
correto e com os dados a gente consegue ajustar. Então é para isso que a gente caminha, né? E aí, vendo tendências de futuro, a gente vê muito a questão do Internet Health Data, né? Que está falando que a gente está chegando na era da internet de dados de saúde, né? Numa tradução mais literal. Que é isso, é a gente usando os dados também para cuidar, seja o médico potencializando o trabalho dele, seja os dados trabalhando enquanto ninguém está olhando ali de fato, né, supervisionando aquele cliente de forma preventiva. E isso é a base para o que a gente já tem visto acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, de medicina personalizada, preventiva, sem onerar, porque isso também, né, toda personalização em qualquer setor gera um aumento de custos. Na saúde, uma forma disso não acontecer, né, e de ser viável, é pela questão dos dados. E a gente olha para o case de telemedicina e fala, não adianta a gente negar que não vai chegar no Brasil, né? Assim, que a onda também vai chegar no Brasil. A gente viu isso também. Em 2017, 2016, a gente via muito como os países já estavam com a telemedicina. Né? E aqui só destravou na pandemia. Né? Destravou, mas já vinha acontecendo o movimento. Né? Os movimentos de aprovação, de uso da telemedicina já estavam acontecendo. A pandemia foi aquele ingrediente que acelerou. Mas as tendências acontecem. Então, quando a gente olha para o mundo, né, a gente é como se a gente já estivesse vendo o nosso amanhã. Então, e o sistema Unimed aprende muito rápido com isso e, como o doutor Omar colocou, está na nossa base em termos de modelo de negócio. Entendi. A gente está caminhando para o final aqui. Eu queria te fazer uma pergunta e uma pergunta para vocês dois para terminar. Rafa, você que está lá no Horizontes Hub, né, que apesar de você trabalhar há tantos anos no sistema Unimed, o Hub ele tem um outro objetivo, né, de fomentar a saúde de outras formas. E na introdução aqui a gente falou do Conect SUS, né, que é o objetivo de 2020 a 2028, de ter todas as unidades de saúde básica integradas e vocês disseram aí que há um foco e um alto investimento do sistema Unimed, né, na priorização desse tema. Tem nos contatos que você recebe muitas empresas, principalmente startups. Sim. Tem alguém olhando para isso? Assim, alguma startup se destacando? Alguém... Tem muita startup. No passado a gente não tinha, não. A gente ia nos eventos das feiras e a gente encontrava as mesmas startups que estavam no ano anterior, estavam lá. Mas agora a gente está tendo um movimento de startups importante de saúde no Brasil. O que a gente tem feito é apoiar muito esse movimento, junto com a Aberta Saúde, que é a autogestão da ArcelorMittal. A gente está fazendo uma iniciativa pioneira de levantar aí 60 milhões, né, de investimento em startups. Com a questão da interoperabilidade, a nossa visão é que hoje muitas startups, não vou falar todas porque já tem algumas avançando bastante, elas acabam vendendo software. Eu acho que quando a gente pensa em interoperabilidade, o trabalho que elas têm feito de integração de dados e de possibilitar essa aceleração dentro das operadoras, dentro dos hospitais, ajuda que essas startups parem de vender software e comecem a vender plataforma, que é o que a gente precisa. Né? A gente precisa sair de um modelo em que a startup resolve só esse ponto e depois a gente, enquanto empresa grande, a gente resolve como que isso pluga. Né? Elas têm cada vez mais, principalmente as mais sofisticadas, vindo com uma ideia de ecossistema, de plataforma, que é importante. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma mudança aí de paradigma delas pararem de vender um software e vender plataforma. E também a associação entre elas. Já tem acontecido muito isso também. O Hub ele vem nesse movimento. Assim, a gente teve uma discussão interna no Unimed BH que o centro de inovação ele era o centro de inovação da Unimed BH. Então, ele era endógeno. A gente olhava para o mercado focado nos nossos problemas. O Unimed BH tem uma influência muito grande no nosso ecossistema, a nível local, a nível nacional, e a gente provocou no sentido... E se a gente começa a olhar agora de maneira ampla os desafios do ecossistema de saúde, que são os nossos, né, por coincidência ou não, são os nossos desafios, e a gente passa a olhar o ecossistema de saúde, não só de maneira endógena os desafios da Unimed BH. Então, a missão do Hub é muito provocar esses elos, essas conexões. Esse fundo de investimento com a Aberta, por exemplo, é um exemplo. A gente tem o CIA Saúde, que também tem sido potencializado. Né, já existia antes do Hub, mas agora a gente está potencializando também. É um centro de inovação e inteligência artificial dentro da UFMG
e que tem essa conexão com a saúde pública, porque tudo que sai, né, de pesquisa, de soluções, tem que ter esses dois lados, tem que contribuir para o privado, já que a Unimed BH é uma patrocinadora, né, do setor privado, mas também tem que contribuir para o público. Então, esse intercâmbio é muito importante. O que a gente está... A nossa missão é colocar todos esses players, o ecossistema mesmo de saúde, então startups, grandes empresas de saúde, fundos de investimento, universidades, academia, colaborando para a gente acelerar o futuro que a gente busca aí com tecnologia e inovação no setor de saúde. Tá, e a perguntinha, para fechar um exercício aqui de futurologia, com base em todo o investimento que está sendo posto, em todo o foco que o sistema Unimed está dando, como é que vocês enxergam a saúde daqui a 5 anos, sob a ótica desse tema? Pergunta de quanto? 2 bilhões de dólares? A saúde, acompanhei um evento recentemente, né, que foi o MIT Business Review, um evento que até vieram os professores do MIT aqui no Brasil, e esse evento do MIT Business Review foi só no setor de saúde. E aí foi apresentado por uma professora lá o volume de investimentos que está sendo feito em inteligência artificial. E eu posso dizer que mais da metade é investido no setor de saúde. Então, só para você ter uma ideia, a gente sabe que, vamos dizer, a tecnologia em que mais se investe atualmente é a inteligência artificial e uma boa parte desse investimento é voltado para o setor de saúde. Eu acredito que a nossa sociedade como um todo, existe uma questão cultural, né? Ela despertou para a questão da saúde. Hoje, nós estamos passando a viver com muita intensidade o processo de transição demográfica, ou seja, nós já temos a maior parte da população acima de 50 anos, nós temos todas aquelas patologias crônicas, né, que estão atingindo toda a população, uma boa parte da população acima de 40, 50 anos, hipertensa, diabética, obesa. Então, isso chama muito a atenção da sociedade. A sociedade hoje ela já se atentou para esse problema. Então, a gente tem observado movimentos tanto no setor público quanto no setor privado, no sentido de investir cada vez mais em saúde. Os investimentos têm aumentado em todos os lugares, né? Todas as empresas, as operadoras, cooperativas, o próprio setor público tem aumentado o investimento no setor de saúde. E isso vai oportunizar algumas questões que eu acho fundamentais. Primeiro, o grande problema da saúde, o acesso. Nem todas as pessoas têm acesso ao atendimento em saúde. Esse acesso vai melhorar com o uso da tecnologia. Ou seja, se eu não consigo uma consulta presencial, eu vou poder ter uma consulta por telemedicina, por exemplo. Estou dando um exemplo bem básico, né? Que já é uma coisa, né? Para quem não... É muita coisa. O exemplo que ele deu do HC fazendo teleatendimento lá na Amazônia, por exemplo, fazendo teleradiologia, né? É um negócio espetacular. E, além disso, a questão de eu poder hoje ter um paciente lá em João Pessoa ser operado por robótica, por um médico que está lá em Curitiba. Né? Em Curitiba, o cara operando o paciente que está lá em João Pessoa. Então, essa tecnologia já existe, já está sendo utilizada, já está sendo colocada em prática. Então, primeiro, o acesso. Né? O segundo, a qualidade do serviço que é oferecido. Né? Infelizmente, ainda não há uma padronização para cima da qualidade do serviço. Os serviços são oferecidos na saúde, eles ainda são muito comoditizados, ou seja, é aquele serviço de saúde pronto. Né? É o que tem, você entendeu? Olha, eu vou lá, é um atendimento rápido, é uma consulta rápida, não tem muita, né, qualidade. Então, primeiro, o acesso. Segundo, a melhoria da qualidade. E terceiro, que eu acho que é um aspecto fundamental, até ontem eu estava ouvindo o professor Eugênio Vilaça falar sobre isso, numa palestra, né? É o problema da fragmentação do cuidado em saúde. Ou seja, o cuidado em saúde ele é feito muito aos pedaços, de uma forma muito descoordenada, não uma coordenação do cuidado. Então, ele acaba não tendo a eficiência que ele deveria ter. Então, alguém cuida da sua hipertensão, alguém cuida do seu diabetes. Não tem uma coordenação, né? E não há uma coordenação do cuidado. E você é a mesma pessoa. Todos aqueles problemas estão dentro inclusive, de você. Uma doença influencia na outra, né? Hoje, inclusive, eu estava assisti a palestra do professor Peter Attia, né,
que escreveu o livro Outlive, né, que é a ciência da longevidade, não existe mais doença separada. Hoje, né, existe um grande complexo, né, físico que afeta os indivíduos, em que o indivíduo que tem hipertensão, muito provavelmente ele tem diabetes. E se ele tem hipertensão ou diabetes, muito provavelmente ele é obeso. E se ele tem hipertensão, diabetes e obesidade, muito provavelmente ele tem uma patologia hepática, ele tem esteatose hepática. Então hoje, a própria medicina ela mudou, a chamada medicina 3.0, ela mudou o seu conceito. Então, para mim, o futuro é isso. O futuro é você conseguir acolher e saber das doenças antes que elas ocorram. Porque a partir do momento que elas ocorrem, tem muito pouco a fazer. Assim, se a gente parar para pensar, o que você faz com um paciente que está com câncer e que está com metástase? Você tem muito pouco a fazer. Você pode usar cuidados paliativos, você pode usar medicações heróicas, né? Então, hoje a medicina ela vai partir para isso. Ou seja, para um uso da tecnologia na prevenção do surgimento daqueles 4 grandes grupos de doenças que existem, né? As doenças degenerativas, as doenças oncológicas, o Alzheimer e os problemas de qualidade de vida. Então, esses 4 grandes vilões, né, da humanidade. Então, é isso que está posto na mesa para os próximos 5, 6 anos. Pode fazer um pix para o Dr. Omar, que ele te deu aí o futuro da saúde, futuro, 2 milhões. Uma aula, inclusive, né, Rafa? Exatamente. André, eu acho que vai muito em linha com o que o Dr. Omar colocou, são problemas, desafios de décadas da saúde, mas, de novo, com o potencial das tecnologias que estão surgindo e aceleração, porque a gente sempre fala isso, né? Que as tecnologias estão cada vez nos ajudando a resolver os problemas. Só que o que a gente chama atenção agora, em 2026, é o ritmo. A gente está muito mais acelerado, né? Em relação a potencializar o uso dessas soluções tecnológicas. Então, são desafios que a gente está cada vez mais vendo a possibilidade deles serem resolvidos. Acho que a minha resposta vai ser um pouco contaminada de um trabalho que a gente está fazendo também. Eu acho que o futuro da saúde nós, enquanto empresas de saúde, profissionais de saúde, os médicos, também vão ter um olhar diferente para as gerações, né? Como elas estão consumindo saúde. A gente está se dedicando a estudar as gerações e como que elas enxergam a saúde, né? As gerações etárias. Então, o que a gente tem visto é que o conceito de saúde tem mudado muito. E no Brasil, especialmente, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde. Então, esse match, né, entre saúde e bem-estar, wellness, ele vai estar mais presente ainda no dia a dia, né, do brasileiro. E como as diferentes gerações estão vendo isso, a gente também tem que se preparar para poder, né, enquanto mercado, atender essas novas necessidades que têm surgido. Então, a gente tem se preparado para esse movimento, né, de aproximação cada vez maior de saúde e bem-estar. E aí tem muito a ver com isso que o Dr. Omar colocou, da coordenação do cuidado, da gente não fragmentar ainda mais, porque aí você tem mais players, mais profissionais trabalhando com saúde. A gente também tem percebido, já nos últimos anos, a chegada de players que não eram da saúde no setor de saúde. Então, a gente vai começar a conviver, né, com empresas que não eram genuinamente de saúde, mas também participando, colaborando e concorrendo no mercado de saúde. Então, essa vai ser muito importante entender como que isso tudo continua, porque o paciente, o cliente, ele continua sendo ele mesmo, né? Então, como que isso ajuda e não atrapalha, né? E do ponto de vista de negócio, a gente tem visto uma abertura maior para aglutinações, para integrações, para parcerias, que antes eram vistas, né, como impensáveis, porque a gente está falando de um ambiente também de concorrência, mas que vai ser importante até para a sustentabilidade dos negócios. Então, essa maior abertura de entender que o que o cliente precisa, o paciente de saúde precisa, é de um cuidado completo, é de um olhar completo, vai provocar também essas oportunidades de parceria entre os players de saúde, que contribuía muito com um cenário de muita fragmentação. Então, do ponto de vista não só tecnológico, mas de negócios, a gente também tem uma expectativa de maior aproximação. Muito bem. Gente, nós estamos caminhando para o fim aqui. Doutor Omar, a gente ficou muito feliz de receber o senhor aqui. Veio lá do Paraná.
foi o assunto da semana, né? Muito obrigado pela presença aqui, foi muito rico. Tenho certeza que eu aprendi muito, tenho certeza que as pessoas vão aprender muito. Rafa, sempre bom receber um amigo aqui, né? Tamo junto. Quase 10 anos trabalhando junto, né, Rafa? Muito tempo. Muito obrigado a vocês, viu? Eu que agradeço, viu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu quero parabenizar muito a Framework por essa iniciativa de criar o podcast Insights, né? Acho que é uma iniciativa fantástica. Eu tenho uma convicção muito forte de que a saúde só melhora através da informação e do conhecimento. Né? Eu acho que a sociedade só progride e evolui através da informação e do conhecimento. E empresas, né, empreendimentos como o de vocês, como o nosso, da Unimed, ele só faz sentido se a gente puder compartilhar todas essas informações e ouvir principalmente quem está aí do outro lado lá da tela, né? Quem está do outro lado, o que você pensa, o que você quer, né? E o que você precisa para a gente poder trabalhar melhor. Né? André, Dr. Omar, agradeço especialmente a Framework por possibilitar esse encontro aqui, porque o Dr. Omar é famoso, né, enquanto uma referência, então ter a oportunidade de conhecê-lo presencialmente foi muito positivo. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Vocês trabalham com muitos setores, então a gente sabe que vocês têm um carinho especial pelo setor de saúde e acho que levar informação a gente contribui muito até para a gente furar a bolha e contribuir aí com mais informação para o público. Parabéns, viu, André? Pessoal, o Framework Insights é um programa mensal da Framework, onde a gente tem como objetivo trazer grandes líderes do setor de tecnologia. Essa foi mais uma edição. Em breve teremos a próxima. A Framework Digital, uma empresa de transformação digital focada em estratégia, negócio e tecnologia. E a gente acompanha vocês do primeiro insight ao último deploy. Obrigado. Obrigado.